O Dr. John Pless escreve um artigo intitulado Martinho Lutero, um pregador da cruz. E nesse artigo ele inicia falando sobre um grande nome da reforma luterana, um pintor chamado Lucas Cranach. Cranach pintou um quadro de Lutero pregando na igreja de St. Mary em Wittenberg, na Alemanha. Este quadro é importante porque mostra Lutero com a Bíblia aberta na sua frente. Uma de suas mãos está apoiada no texto bíblico e a outra está apontando para o crucifixo, que é tanto a parte central do quadro quanto o maior componente dele. Esta obra resume todo o trabalho de Lutero durante o seu ministério. Lutero apontava para a cruz de Cristo como o centro de toda a teologia bíblica. É através da cruz que nós podemos conhecer Deus, porque é na cruz que ele se revela a cada um de nós. Este é o segundo vídeo onde nós vamos tratar das diferenças da teologia da cruz e da teologia da glória. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo dessa série, clica no card aqui em cima e assiste aquele vídeo primeiro, depois você vem para esse vídeo aqui para você entender a ideia que será tratada aqui nessa série. Olá, eu sou o pastor Lucas Prando, seja bem-vindo ao canal Instante com a Palavra. E hoje nós vamos falar sobre a teologia da cruz. Um evento histórico marcante para essa temática da teologia da cruz é o ano de 1518, quando João Staupitz convoca Lutero para um debate que iria acontecer na cidade de Heidelberg, na Alemanha. Na época, eram comuns esses debates de ideias entre pensadores diferentes, pensadores e estudiosos diferentes. Mas neste debate específico, Lutero não teria adversários. Para o próprio Lutero, esse debate em Heidelberg foi um marco importante. Ele escreve numa carta que aquele debate ocorreu de maneira bem cordial e que alguns jovens teólogos da época aderiram ao movimento da reforma exatamente por causa daquele momento. Basicamente, Lutero apresentou aos seus ouvintes 40 teses. E nós vamos discutir algumas delas, especialmente a tese 19, 20, 21 e 22, porque é neste debate que Lutero começa a discutir a ideia da teologia da cruz. Nas teses 19 e 20, Lutero escreve o seguinte: não se pode designar condignamente de teólogo quem enxerga as coisas invisíveis de Deus, compreendendo-as por intermédio daquelas que estão feitas, mas sim quem compreende as coisas visíveis e posteriores de Deus, enxergando-as pelos sofrimentos e pela cruz. Em outras palavras, o que Lutero está dizendo aqui é que quando nós olhamos para o mundo que nós vivemos, muitas vezes nós pensamos que nós podemos entender quem é Deus de fato. Nós pensamos que podemos entendê-lo, explicá-lo, conhecê-lo ou de alguma forma nos conectarmos a ele. Só que nós somos pecadores. E como pecadores, nós nos concentramos nas coisas que são boas para nós, nas coisas que nós pensamos serem boas. Olhamos para o mundo e observamos as coisas que nós gostamos e acabamos assumindo que essas coisas devem significar Deus. Por exemplo, eu falei no vídeo passado sobre a autoajuda. Eu falei sobre como muitas pessoas e muitas igrejas têm tentado nos ensinar a procurar o melhor de nós mesmos, nos esforçarmos para alcançarmos a vitória, porque a força para a vitória está dentro de cada um de nós. Ou quando nos apresentam fórmulas mágicas para uma vida cristã vitoriosa, de sucesso financeiro, de curas milagrosas. É claro que essas coisas são boas. Elas são ótimas. Mas por que nós assumimos que Deus se revela a nós desta forma? A resposta para isso está no pecado. Nós, por natureza, não temos desejo nenhum de conhecer quem é realmente Deus de verdade. O pecado obscurece o nosso conhecimento de Deus e nós não temos como entendê-lo e muito menos não temos como explicá-lo. Podem surgir diversas teorias, como nós vimos no vídeo passado, sobre a origem do mal e a sua conexão com Deus. Mas o apóstolo Paulo nos alerta na carta aos Romanos, no capítulo 3, quando ele cita os Salmos, ele diz assim: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Nós precisamos entender que Deus não se revela apenas nas coisas que nós achamos bonitas e vitoriosas e de sucesso. Deus, na verdade, se revela a nós através das coisas que nós não gostamos. Mas o ponto é que quando nós somos confrontados com isso, o que nós fazemos é correr para o outro lado, porque esse confronto nos aterroriza muito. Nós não gostamos nem um pouco de enfrentar as coisas ruins deste mundo, porque enfrentar as coisas ruins deste mundo pode significar
significar que nós temos que considerar a possibilidade de que nós somos maus também. Por isso nós não gostamos de enfrentar o sofrimento, a angústia, a tristeza, a doença, a dificuldade, porque essas coisas nos mostram quem realmente nós somos. E se alguém chega para nós oferecendo fórmulas mágicas de nós fugirmos dessas situações, isso nos parece muito atrativo, porque nós esperamos sempre ter as respostas mais compreensíveis, as respostas mais completas. Nós esperamos sempre as maiores evidências de poderes espirituais. Nós esperamos Deus se revelar aonde nós achamos que Ele deva se revelar. Por exemplo, nós estamos passando pela pandemia do coronavírus. Milhares de pessoas já morreram no mundo. Tantas cidades, países, estados preocupados, ou quem sabe até desesperados com o alto volume de pessoas contraindo o vírus rapidamente. Como é que nós vamos encarar isso? O que isso nos diz a respeito de Deus? Como nós podemos confiar que Deus nos ama, que Ele é bom, se Ele permite esse tipo de coisa acontecendo no mundo? E a resposta para isso é: não nos cabe saber. Nós não sabemos o que isso diz a respeito de Deus. A Escritura não nos oferece esse tipo de resposta. Nós não sabemos por que Deus permitiu a morte de tantas pessoas agora e ao longo de toda a história. Nós não sabemos qual é o propósito de Deus com essa situação e muito menos o propósito de Deus com as pessoas que estão de luto, por exemplo. Tentar determinar qual é o propósito de Deus com todas essas coisas seria fazer o que Lutero nos diz lá na tese 19. Seria tentar enxergar as coisas invisíveis de Deus, compreendendo-as por intermédio daquelas que são feitas. Se nós olharmos o texto de Êxodo, capítulo 33, versículo 17 a 23, veremos a história, um momento onde Moisés está diante de Deus e Moisés pede que Deus mostre a sua glória, a sua face a ele. Mas Deus diz assim: não me poderás ver face a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Mas se nós olharmos no versículo 22, 2 versículos à frente, nós veremos que Deus permite que Moisés o veja, mas de costas. Deus diz o seguinte: depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. O ser humano só pode ver aquilo que o próprio Deus o permite ver. E a pergunta que nós temos que fazer agora é: o que é que Deus nos permite ver então? E a resposta não pode ser outra, a não ser a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, escreve o seguinte: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. As coisas visíveis e manifestas de Deus são vistas através do sofrimento de Cristo na cruz. Mas o que isso significa realmente? Significa que nós olhamos para a cruz para entender Deus. Nós não podemos discutir a respeito de Deus e o sofrimento humano até que nós tenhamos olhado para o que Cristo fez na cruz do Calvário. Deus nunca pareceu tão ausente quanto naquela primeira Sexta-feira Santa, quando o seu próprio Filho, entregue à morte e ao sofrimento, clama: Deus meu, por que me desamparaste? Este foi o clamor do abandono de Jesus na cruz. As pessoas que estavam naquele momento da crucificação, que zombavam de Jesus Cristo, diziam o seguinte: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo se és filho de Deus e desce da cruz. Mas Jesus não fez isso, porque apesar das pessoas ali naquele momento da crucificação procurarem Jesus nos feitos gloriosos e maravilhosos, era ali que Deus estava se revelando, pendurado na simples e humilhante cruz. E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo vai chamar a mensagem da cruz de loucura, porque ela vai totalmente contra a lógica humana. Nós procuramos Deus nas coisas grandiosas, mas Ele está na cruz. É claro que Jesus é poderoso. Ele curou doentes, expulsou demônios, ele deu ordens para a natureza quando ele acalmou a tempestade, por exemplo. Mas apesar disso, ele preferiu ficar sem fama e desprezado. E isso é muito estranho para nós. É loucura para o nosso entendimento enxergar o Filho de Deus nascendo, sendo colocado numa manjedoura, depois sendo julgado, preso, condenado, levado à morte e executado. Quando nós olhamos para o Deus coberto de sangue, moído pelas nossas transgressões e as nossas iniquidades, nós podemos ver que Jesus sofreu dessa forma porque Deus tem raiva da morte.
Deus está com raiva de todas as mortes do coronavírus. Deus tem raiva da sua morte, da minha morte. Deus tem raiva de todas as mortes, porque não é isso que Ele queria para este mundo. A morte não é o fim pelo qual Deus criou este mundo, e quando olhou para a sua linda criação, Ele disse que a criação era muito boa. Deus criou o mundo para a vida. Então, o que nós podemos ver na cruz de Cristo? Tem um autor que escreve que nós podemos ver que estes momentos mais tristes, sombrios e desesperadores de nossas vidas não são áreas nas quais Deus não conhece. Muito pelo contrário, Deus se inclui de forma voluntária no sofrimento. O próprio Deus escolheu este caminho, o caminho do abandono e da morte. Cristo, que é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, sabe como é o sofrimento e a dor, porque ele entende em primeira mão o que é ser fraco, frágil e mortal. Olhando para a cruz de Cristo, nós vemos que Deus ama este mundo. Nós vemos que Deus entrou neste mundo para sofrer ao lado daqueles que sofrem. Jesus conhece mais do que cada um de nós o que é trauma e sofrimento, e Ele está conosco no nosso sofrimento. Mas tem uma coisa que é muito bonita e importante que se diga também. O que nós vemos quando nós olhamos para a cruz é que Jesus não sofreu apenas conosco. Ele sofreu por nós. Ele é o Deus que morreu por você. Ele é o Deus de amor que não fez nada para si mesmo, mas fez para servir a cada um de nós. Quando nós olhamos para Cristo na cruz, nós vemos ali a glória e a majestade de Deus em seu amor por cada um de nós. Martinho Lutero, na explicação da 20ª tese da disputa de Heidelberg, escreve o seguinte: assim, não basta nem adianta a ninguém conhecer a Deus em glória e majestade, se não o conhece também na humildade da cruz. O que ele quer dizer aqui é que quando nós olhamos para a cruz, nós podemos entender realmente quem é Deus. Isso mesmo. Nós podemos olhar para o sofrimento deste mundo e ver não apenas a tristeza que vem com ele, mas podemos ver o Deus que se tornou homem para sofrer conosco e por nós. E a história de Cristo após a sua morte, nós conhecemos muito bem. No terceiro dia ele ressuscita, mais tarde ele sobe aos céus e promete que voltará, e como nós confessamos no credo niceno, sabemos que ele virá novamente em glória. E a promessa de Jesus é que os que estiverem com ele até o fim viverão eternamente felizes com ele no novo céu e na nova terra. Entretanto, enquanto isso ainda não acontece, nós estamos aqui neste mundo ainda. E aqui na terra existe sim o sofrimento. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que sofrer para alcançar méritos diante de Deus. Não quer dizer que nós tenhamos que sofrer da mesma forma que Jesus sofreu. Não. O sofrimento não é uma forma de pagar pelos pecados das nossas vidas. Jesus fez tudo isso na cruz por nós. Mas saber do sofrimento é saber que a vida espiritual tem a ver com derrota e fraqueza, não somente com experiências de grandiosidade e vitória, como nós gostaríamos que fosse. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus diz o seguinte: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vida neste mundo não é e não vai ser fácil. Mas olhar para a cruz de Cristo, sem dúvida nenhuma, torna isso muito mais suportável. Mas mesmo que nós saibamos da cruz de Cristo, ainda assim muitas pessoas, nós mesmos às vezes, e muitas igrejas também, infelizmente, ensinam que Deus se revelará em glória para você se você fizer coisas para que Ele te recompense. O cristão é ensinado que ele é praticamente uma entidade intocável, que nada pode o abalar. Esta é a teologia da glória, mas sobre ela nós falaremos somente no próximo vídeo. Por isso, se você gostou desse vídeo e está curioso para o próximo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Desejo a todos vocês as mais ricas bênçãos de Deus e até a próxima. Tchau, tchau.